Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de matemática de número 57 e nessa aula temos jogos matemáticos. É lógico que vocês vão jogar com a família de vocês, porém eu vou explicar como vai ser esse jogo aí, tá bom? Já para vocês saberem, antes da gente passar para o vídeo, lá atrás vocês vão precisar montar os dados. Os dois primeiros dados que aparecem. É importante vocês olharem o número da página aqui, porque é referente à página 106, porque tem outros dados aqui que você pode confundir. Então, o primeiro dado é o azul, que tem os números comuns de dado, de 1 a 6. E o outro dado que vocês vão ter que recortar, colar, né, para construir, para montar, é o dado amarelo, que tem vários números aleatórios. E você já vai saber por quê, tá? Mas isso você vai fazer após a videoaula. Combinado? Para jogar com a sua família. Agora você vai pegar o seu livro 5, abrir na página 106 e prestar atenção no jogo. Bom, então vamos lá. O primeiro jogo, são dois jogos. O primeiro jogo se chama Batalha dos Dados, que vocês vão jogar com a família de vocês. Primeiro, montados os dados, vocês vão escolher quem vai ser o primeiro jogador. Esse jogo, Batalha dos Dados, é para 2 jogadores, tá bom? É um jogo de oponentes, de 2 jogadores, um contra o outro. E é o seguinte, o dado azul vai ser sempre o divisor. Vocês vão trabalhar a divisão. E o dado amarelo, sempre o dividendo. Por isso que ele tem números aleatórios. Os números são esses, ó. 23, 29, 31, 37, 43 e 47. Então, o jogador, na sua vez, vai jogar os dois dados. Tirou, vamos ver o exemplo, 23 no amarelo e 5 no azul. Vocês vão fazer a divisão. 23 vezes 5, por isso que é importante ter lápis, papel, de rascunho para vocês fazerem o cálculo. Não vale usar calculadora, porque a gente precisa do resto, tá? E a calculadora, ela não dá resto pra gente. Então, 23 dividido por 5 é igual a 4 e sobraram 3. Como é feito o ponto? Como é que é a pontuação desse jogo? Vocês têm que somar o divisor, que foi tirado no dado 5, mais o resto. Nesse caso, esse jogador que tirou esses números nos dados tem o total de 8 pontos. E aí, o outro jogador vai também jogar e vai ver quantos pontos ele vai fazer juntando o quociente com o resto. Ganha quem conseguir o maior número de pontos. Aí vocês podem fazer por partida, vocês podem combinar quantas partidas vão valer. Vamos fazer a soma de 5 partidas. Quem tirar no final o maior número de pontos ganha, ou vai marcando os pontos por partida. Aí vocês decidem, tá bom? Vamos em 5 partidas. Vamos uma, eu ganhei. Na outra você ganhou. Então vamos à terceira, que é a revanche, por exemplo, para ver quem vai ganhar. Tá bom? É assim que joga o Batalha dos Dados. A Batalha dos Dados. E o outro jogo, vocês vão precisar dessa tabelinha aí, desse tabuleiro, que vai ser para o jogo avançando com o resto. Agora a gente vai precisar muito do resto e a gente vai usar o dado azul. Essa tabela, esse tabuleiro fica na página 107, vocês vão usar o tabuleiro do livro mesmo. Escolham aí peguem um feijãozinho, ou um milho, ou botõezinhos, alguma coisa para ser os peões, a pecinha que vai andar pela trilha, tá bom? Cada um tem que ter a sua. Nesse jogo podem ser até 4 jogadores. Todos os jogadores vão começar na página, no número 43. E aí, decidido a ordem, quem vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro, o jogo vai começar. Jogou o dado azul, o número que sair vai ser o divisor. E o dividendo vai ser sempre a casa que você tiver. Se você tiver aqui 43, todos vão começar com o dividendo 43, tá? Então, todos têm que ser. Jogou o dado azul, vou dividir o 43 pelo número que saiu no dado azul. Aqui é o até 6. Se eu tiver aqui na 83, aí eu vou jogar o dado e esse aqui vai ser o dividendo, que vai ser dividido pelo número que sair no dado. Tem um exemplo aí na
página 109. Se vocês forem lá na 109, vocês vão ver. Diz assim, ó. O peão, vou voltar lá para a gente ver. O peão está no número 31. Vamos ver aqui, ó. 31, aqui, onde está a setinha. E o número sorteado no dado foi o 6. Efetuando a divisão, aí tem que ter o papel para fazer o cálculo, ficou 31 dividido por 6 é igual a 5 e o resto é igual a 1. Nesse jogo, você só vai utilizar o resto, por isso que o nome do jogo é Avançando com o Resto. Então, se ele está na 31 e ele tirou 1, cadê? 31, e o resto foi 1 da divisão, ele vai andar uma casa só. Se o resto forem 3, ele vai andar 3 casas, ok? Nesse caso, o resto foi 1, ele foi para a casa 83. Atenção! Se não houver resto na divisão, for o número 0, o jogador, o peão, a pecinha vai ficar parada no mesmo lugar, não vai andar porque não tem resto. O resto foi 0, então não anda, tá? E se por um acaso alguém cair nesse número 0, a regra do jogo diz que ele tem que voltar do início, tem que voltar para casa 43. Tá bom? Então, vamos lá? Entendido? Vocês vão jogar, fazer esse jogo aí em casa com a mamãe, com o pai e se divertir. Ok? Agora vamos fazer as atividades? Vamos lá. Ah, uma coisa que eu não falei. Se alguém errar a divisão, lá, olha aqui, ó. Ó. Se alguém errar o cálculo, seu peão fica parado nessa jogada, não anda. Tá bom? Então, é importante que todo mundo preste atenção na divisão que o amigo, que o outro está fazendo. Vamos lá para a página 110 que a gente vai fazer atividades para a gente entender um pouquinho mais esse jogo. Então, vamos lá. Tem o tabuleiro e tem a nossa letra A. Vamos ler a letra A. Lorena estava jogando Avançando com o Resto. Ela estava na casa 19, de cor laranja. No meu livro, a 19 é de cor azul. Não sei no de vocês. E tirou o 4 no dado. O que vai acontecer com o peão da Lorena? Primeiro tem que fazer a divisão. 19 dividido por 4. Se vocês quiserem pausar, fazer a divisão e depois vir conferir, excelente. Então, fazendo a divisão de 19 dividido por 4 é igual a 4 e sobram 3, porque 4 vezes 4 é igual a 16, para 19, 3. Então, vamos lá ver como é que vai ser? Olha aqui, ó. Ela está na 19. Se o resto da divisão dela foi 3, ela vai andar 3 casas. 1, 2, 3. O que vai acontecer com ela? Ela vai cair na casa de número 0. Ela vai ter que voltar para o início do jogo, a casa 43. Então, a resposta da letra A é: deve avançar 3 casas, né? A Lorena deve avançar 3 casas e voltar ao início do jogo no número 43. Letra B. Também pode parar se achar que está rápido demais, tá? Letra B. Mariana estava na casa 84 e tirou 5 no dado. Então, tem que fazer a divisão, podem fazer aí, ok? Como é que vai ficar a divisão? 84 dividido por 5 é igual a 16 e sobram 4. Em que caso o peão de Mariana deve parar? Se sobraram 4, ela está na casa 84. Olha aqui, a casa 84. Sobraram 4, restou 4 na divisão dela, ela vai andar 4 casas. 1, 2, 3, 4. Vai parar na casa 45. Então, olha, ela deve avançar 4 casas, parando na casa 45. O Heitor, vamos ver. O Heitor estava na casa 62 e tirou 6 no dado. Quantas casas ele deve avançar? 62 dividido por 6, façam aí. É igual a 10, porque 10 vezes 6 é 60. E para 62 vão faltar ou vão sobrar 2. Então, ele vai andar 2 casas. E vamos ver que casa ele vai chegar? Vamos lá. Ele está na 62. Se ele andar 2 casas, ele vai chegar na 76. Ok. Então, a resposta é: deve andar 2 casas, parando na casa 76. Beleza? Na página 111, a gente ainda tem uma pergunta aqui dessa questão. Renato estava na casa 80 e tirou 6 no dado. Então, 80 dividido por 6, ok? Façam aí para ver quanto vai dar. Quantas casas o peão de Renato avançará e em que casa ele deverá parar? Então, ele vai fazer 80 dividido por 6 é igual a 13, sobram 2. Ele vai ter que andar 2 casas. Vamos ver onde ele estava lá para ver onde ele vai parar? Olha aqui, ó.
80, ele está aqui. Se sobram 2, 1, 2. Ele vai chegar no fim e vai ganhar a partida. Então, nesse jogo da Lorena, da Mariane e do Heitor, quem ganhou a partida foi o Renato. Ele deverá avançar 2 casas, parando na casa fim. Pode até escrever ali, ó, ganhou a partida. Bom, número 4. Atenção agora que a gente tem que pensar. Uma das regras do jogo indica que o jogador deve parar sobre a casa fim para terminar a sua partida. Nesse caso, se a quantidade de casas que avança passar do fim, ele deve recuar ao ponto que estava. Por exemplo, se ele tira 3 aqui, ele ia passar do fim, então ele ia ter que voltar para casa 80, né? Para o número 80. Então, é interessante conhecer as casas em que é possível chegar ao fim e qual o respectivo resto, quanto você tem que tirar para alcançar o fim, né? Para chegar no fim. Considerando essas informações, responda ao que se pede. Qual é o maior resto que se pode obter, ou seja, quantas casas no máximo é possível andar em uma jogada para poder chegar no fim? Ou qualquer jogada, né? Quantas casas que a gente pode no máximo jogar? Se o número máximo do dado é 6, o número maior de resto vai ser quanto? Quanto eu não vou poder dividir por 6? Qual é o número que eu não consigo mais dividir por 6? Eu consigo dividir 6 por 6. E antes disso, 5. 5 eu não consigo dividir por 6. Então, o número máximo que eu vou tirar de resto, que eu vou ter de resto, é o 5. Então, vai ser o número máximo de casas que eu vou conseguir andar. Tá? Se eu tirar o resto 5, eu ando 5 casas. Em quais casas um peão pode estar para que possa chegar ao fim em apenas uma jogada? Então, vai ser aquelas que eu vou ter que tirar até 5. Vamos ver as casas? Ó. 1, 2, 3, 4, 5 aqui. 71, 44, eu posso estar aqui, posso estar aqui, posso estar aqui no 51, no 80 e no 96. Aqui eu não ganho, né? Eu vou ter que tirar algum número antes para poder parar em uma dessas casas. Eu não vou direto para o fim daqui, porque eu não consigo tirar o resto 6. Então, a resposta é de 71 para lá. Ó. Opa! Ó, 71, 44, 51, 80, 96. E agora, use o quadro para calcular e verifique qual número um jogador deve sortear no dado para que possa chegar ao fim em apenas uma jogada, se o peão estiver na casa de número 71. Vamos lá. No 71, eu tenho que andar 1, 2, 3, 4 casas. Mais o fim 5. Então, o meu resto, se eu tiver na 71, meu resto tem que ser 5. Façam aí o cálculo no quadrinho azul. Qual o número que ele vai precisar tirar para o resto dele ser 5? E ele não conseguir mais dividir. Ele não consegue mais dividir pelo 6, então ele tem que tirar 6, né? Se o resto dele for 5, ele não consegue dividir por 6, então ele ganha se ele tirar o número no dado 6 para dividir por 71. E o 44? O 44 ele tem que tirar 1, 2, 3, 4. Ele vai ter que tirar resto 4. Então, para sobrar 4, quanto deve ser lá que ele tem que tirar lá em cima no divisor, no dado para poder dividir? Deve sortear o 5, certo? Porque se ele tirar 5, o 4, o resto 4, ele não divide mais por 5. Poderia tirar o 6 também, mas para sobrar 4 vai ter que ser o 5, se você fez aí a conta, tá? 51, qual o número que ele vai ter que sortear? 51, o resto vai ter que ser 1, 2, 3, o resto vai ter que ser 3. Então, ele pode ser o 5, 51 dividido por 5, por 4 ou por 6. Faz o cálculo lá e verifica. Descobriu? Pausa para fazer. Então, ele deve sortear o 4, porque com 4 vai ficar com o resto 3. Tá? E o 80? 80 ele tem que ficar com o resto, 1, 2. Então, divide lá por 6, até de 3 para cima. Divide e descobre. Descobriu? Ele deve sortear o 3. Isso aí. E que aí o resto vai ser 2. E no último, 96, ele tem que ser resto 1. Então, ele pode tirar o 6, o 5, o 4, o 3, o 2. Mas qual que ele vai ter resto 1? Tem que fazer as contas, descobrir. Quando você descobrir, você volta.
Deve sortear o 5. Isso aí. Vocês pararam para fazer as contas antes da resposta? O importante é isso, tá bom? E vocês agora vão ficar com os exercícios de aplicação, que são os jogos. Eu quero que vocês se divirtam, joguem bastante em família, exercitem a divisão e arrasem. Um beijo, até a próxima.